E quando crescer, eu vou me perguntar, meu Deus, por quê? Eu cresci da igreja, eu eduquei essa criança na igreja, eu estava no altar ensinando pais a lidarem com seus filhos. Por que que o meu está agindo dessa forma? O Senhor em todo momento falava, não deixe de falar isso para os seus filhos. E se os seus filhos perguntarem, é essa a resposta que você vai dar. Mas não tiveram oportunidade de perguntar, porque em nenhum momento os pais ensinaram. Será que você ainda está nessa condição que até mesmo as suas gerações passadas estiveram e você está apenas repetindo um comportamento, repetindo um padrão? Boa tarde a todos, que Deus abençoe. Com a mão no coração, vamos falar com o Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, Senhor, em oração, na Tua presença, queremos primeiramente agradecer ao Senhor por essa oportunidade de estarmos aqui, por mais um culto, por mais uma palavra, mais uma direção, que o Senhor vem, meu Deus, para clarear a nossa mente e nos ajudar a lidar com cada situação da nossa vida. Assim, meu Deus, como o projeto Casa Firme que vem para estruturar famílias, estruturar lares. Esse culto, meu Deus, pais e filhos, vem para nos dar direções claras e objetivas. Direções, meu Deus, que realmente nos ajudam a crescer, a nos desenvolver e a fazermos, meu Deus, escolhas corretas para os nossos descendentes. Esteja conosco, meu Deus, neste culto. Fale aos nossos corações. Traga, meu Deus, aquilo que está escondido à luz para cada um de nós. E mais uma vez eu te peço, meu Pai, esteja presente nessa reunião e coloque a luz em nossas trevas. Nós precisamos do Senhor aqui, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, 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 em nome de Jesus. Pode se sentar, por favor. Ainda hoje no programa da Bispa, ela falou muito de não repetirmos histórias. E nós temos trabalhado muito a respeito de Juízes 2, principalmente ali no Ministério Infantil. Falamos muito a respeito de você se tornar uma grande influência dentro da sua casa e se tornar um grande homem, mulher de Deus que se coloca na posição certa e coloca a sua casa no lugar certo. Quando nós vemos a história de Juízes 2, nós vemos um povo que não conhecia o Senhor, um povo que já estava ali todas as vezes que iam para as guerras, que iam para as lutas, o Senhor já não estava mais com eles. E nós vemos que o Senhor, o tempo todo, no livro de Josué, estava com Josué, estava com Israel. Eles eram um povo de vitória, um povo de conquista, um povo que realmente não perdia nenhuma guerra. E de um livro para o outro, nós vemos situações sendo completamente definidas e trocadas. E isso não é por causa de... é porque eu não fui avisado, porque eu não fui ensinado, porque eu não tive exemplos, porque eu não tive ninguém que pôde me mostrar o caminho. Muito pelo contrário. Eles tiveram, sim, os resultados. Eles tiveram, sim, pessoas que estavam ensinando eles. Obrigada. Eles estavam no lugar certo, recebendo a oportunidade e recebendo a palavra certa. Mas o que acontece? É o que muitas vezes nós vemos até mesmo no dia de hoje. As pessoas, elas se envolvem muito com as bênçãos e com as situações e se esquecem das suas responsabilidades. Parar de repetir história é o que, infelizmente, muitos cristãos ainda cometem. Eles repetem histórias ainda estando dentro da igreja, ouvindo a palavra, estando há muito tempo com o Senhor, mas ainda existem cristãos que ainda estão com o mesmo comportamento dos seus pais, o mesmo comportamento dos seus avós e, consequentemente, com as mesmas histórias.
tendo a oportunidade de viver uma vida completa, uma vida abundante, uma vida realizada, uma vida suprida, uma vida completamente diferente, elas estão na igreja. A única mudança é que hoje elas conhecem o Senhor, mas a vida continua sendo derrotada, miserável e difícil. Quando nós lemos em Jeremias 29:11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Todas as vezes que nós lemos Jeremias 29:11, nós sabemos muito bem o objetivo que o Senhor tinha quando Ele nos criou. Ele tem planos. E são sempre planos de nos fazer prosperar, nunca de causar dano. Nunca plano de derrota, nunca plano de fracasso. Mas são planos de dar realmente esperança em um futuro. Todas as vezes que nós vemos que um produto vai ao mercado, quando alguém cria algum produto, ele sabe muito bem o final daquele produto, por que ele vai ser usado, para que ele vai ser usado. Da mesma forma, quando o Senhor nos criou, Ele sabia muito bem o que Ele queria que cada um de nós fizéssemos. O que cada um de nós tivéssemos como um futuro. E, infelizmente, mesmo diante de uma escritura tão poderosa como essa, nós vemos muitas pessoas com atitudes e pensamentos errados que sabotam elas mesmas. Quantos que não conhecem Jeremias 29:11? Quantos que já não leram diversas e diversas vezes Jeremias 29:11, mas ainda assim permitem que os seus pensamentos e atitudes lhes sabotem? Ainda permitem estar dentro da igreja, conhecer a palavra, mas não querem fazer o novo, não querem escrever uma nova história. E aí você pode me dizer, pastora, sim, eu quero escrever uma nova história. Eu quero viver o novo, eu quero viver o que o Senhor tem para mim, eu quero desfrutar de uma vida plena, eu quero realmente que os meus descendentes sejam bem-sucedidos e poderosos. Mas hoje eu te pergunto, quais têm sido as suas decisões? Quais têm sido as suas escolhas? Diante de uma escritura tão poderosa como essa, será que você ainda tem se sabotado com atitudes e pensamentos errados? Será que você ainda está nessa condição que até mesmo as suas gerações passadas estiveram e você está apenas repetindo um comportamento, repetindo um padrão? Pensamentos e atitudes que acompanharam os pais e gerações passadas contribuem para impedir as futuras gerações de viverem uma vida poderosa. A cegueira espiritual impede muita gente de se alinhar com Deus, com a sua palavra, e por isso que muitos cristãos ainda agem da mesma forma que agiam antes de conhecer a fé em Jesus. A distância de um compromisso com Deus. A distância de estar alinhado com a palavra. Às vezes nós perguntamos para as próprias crianças, vocês estão na leitura da Bíblia, vocês estão lendo todos os dias, vocês estão empenhados, vocês estão entendendo a palavra, e às vezes elas nos respondem, ai, mas é que é muito difícil ler a Bíblia todo dia, é cansativo, é chato, às vezes a gente não entende. Mas é o que a gente sempre fala para elas, se você quer ter uma vida bem-sucedida, você não vai fazer aquilo que você somente gosta. Você não vai fazer somente aquilo que você quer. Se você quer ter uma vida bem-sucedida, você vai ter que se esforçar todos os dias para fazer aquilo que você não quer. Você vai ter que se esforçar todos os dias para fazer até mesmo aquilo que o seu corpo não está respondendo. Mas a sua decisão tem que ser maior do que as suas vontades. A sua escolha tem que ser maior do que as suas vontades. Você precisa estar alinhado com a palavra. Não adianta, se eu quero tomar decisões poderosas e eu quero ter uma vida poderosa e eu quero ter uma vida bem-sucedida, eu preciso estar alinhado com o padrão de Deus. E se eu não estiver alinhado com o padrão de Deus, que é a palavra, não tem como eu atingir resultados que eu quero.
Nós estávamos no propósito, nos projetos de conquistas, finalizamos um domingo. Víamos aqui pessoas empenhadas todos os dias, orando, buscando, clamando, todo domingo, jejuando, fazendo seus votos, estavam compromissados com Deus. Mas e esse compromisso, ele realmente é diário? É uma vida de compromisso? Ou simplesmente eu vivo de propósito? Eu vivo apenas, eu tenho o meu momento com Deus somente quando eu estou na igreja, eu tenho o meu momento com Deus somente quando eu tenho que intensificar num propósito, ou realmente eu estou alinhada à palavra dEle, a todo momento eu estou falando com Ele, a todo momento eu estou agindo como Ele espera que eu haja, eu estou realmente decidindo para que os planos de esperança possam se cumprir na minha vida. Para que cada um desses planos que o Senhor tem para mim aconteça na minha vida. Mas, infelizmente, alguns mantêm as mesmas atitudes negativas. E por quê? Por causa das crenças. Às vezes a gente vê que a gente vai e logo a gente volta nas crenças limitantes, nas crenças negativas. Nas crenças que às vezes a gente acha que já foram vencidas e quando nós nos deparamos com alguma situação, ela está enraizada lá dentro ainda. Eu ainda vivi uma situação com uma pessoa, há uns dias atrás, que todas as vezes ela falava que ela havia se arrependido de um comportamento que ela teve no passado e que ela não gostaria de viver o que ela viveu. E se deparando com uma nova oportunidade de fazer diferente, de forma, acredito que até mesmo involuntária, ela nem se deu conta. Ela estava repetindo o mesmo padrão e as mesmas escolhas. Ela havia falado que não queria viver mais nada do que ela tinha vivido anos atrás. Mas uma decisão, uma palavra, um comportamento, mostrou que ainda aquela crença, aquele problema, aquela dificuldade ainda estava enraizado dentro dela. E é o que fez ela fazer o quê? Repetir a mesma história. Repetir o mesmo padrão. A distância entre nós e Deus traz consequências terríveis para a nossa vida. E nós podemos analisar muito bem quando nós estamos focados no lugar certo, com os olhos fitos no lugar certo, compromissados com a palavra, compromissados com Deus, não falhamos em nenhum jejum, não falhamos em nenhum culto, nós estamos numa condição. Quando nós apenas olhamos para o lado, retrocedemos, paramos, desistimos de algo, damos uma desacelerada, não adianta, consequências começam a ser atraídas para a nossa vida. Quanto mais distantes, mais consequências erradas, mais consequências difíceis são atraídas para cada um de nós. E quando nós nos envolvemos com o que é irrelevante, esquecemos que não vamos conviver com as nossas decisões, mas com as consequências das nossas decisões. Esse é o problema que muitos de nós ainda não conseguimos entender. Quantos que ao tomar uma decisão, ela não analisa aquela decisão. Ao tomar uma decisão, qual que é o nosso papel? Eu preciso analisar muito bem, estudar as consequências e saber se eu estou apta a passar por isso. Se eu estou pronta para passar por cada situação que vier ao meu caminho. Cada decisão tem uma consequência, sejam elas boas, sejam elas ruins. E aí, eu estou pronto para passar por cada uma delas? Se você falar assim, não, cada decisão que eu tomar, eu analisei, eu vi, eu estudei, eu discerni, eu entendi, eu compreendi as consequências, o que vai me acontecer, o que realmente vai vir como resultado, eu estou pronto, eu posso passar. Então, está tudo certo.
Mas o que realmente acontece é, não, eu vou tomar essa decisão, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e não estuda as consequências. E o não estudar as consequências te faz ter consequências que você não esperava. Te faz ter consequências que você realmente não gostaria de ter elas sobre a sua vida. As pessoas tendem a tomar decisões sem pensar nas consequências. Agem por sentimentos baseados na vontade, nos momentos ou em opiniões alheias. Agem no impulso emocional, tomam decisões aleatórias e não pensam nas consequências. Quantos de nós já não tomamos decisões porque alguém falou? Quantos de nós não tomamos decisões porque estávamos movidos por sentimentos? Quantos de nós não tomamos uma decisão por um impulso emocional? Nós cansamos de ouvir, não faça nada se você estiver muito feliz. E não faça nada se você estiver muito triste. Porque se você fizer algo em algum desses impulsos emocionais, vai haver consequências terríveis. Todas as vezes que você estiver num impulso emocional muito alto de felicidade, se controla para você tomar uma decisão. Quando você estiver num impulso emocional muito triste, muito deprimido, se recupere para você tomar uma decisão. É sempre assim. Porque aí isso evita de muitos perguntarem o porquê que situações têm acontecido. O porquê determinadas situações estão acontecendo na minha vida. O porquê que isso realmente tem sido trazido à minha vida. Por que isso tem acontecido na minha casa, na minha família, na vida dos meus filhos, no meu casamento? Mas elas simplesmente não entendem que elas estão colhendo os frutos de decisões inconsequentes, de decisões que não foram estudadas, de decisões que não foram analisadas. Ai, por que eu estou colhendo isso? Por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou desfrutando disso? Para e analisa. Se hoje você tem uma vida realizada, uma vida suprida, você teve decisões positivas. Mas se você tem hoje algum problema ou alguma situação em alguma determinada área da sua vida, que não é aquilo que você realmente esperava, consequentemente, teve ali decisões erradas. E você está colhendo fruto de cada uma dessas decisões inconsequentes. Nós vemos pessoas que se casam e descasam por sentimentos. Ah, eu vou casar com essa pessoa por quê? Porque eu gosto dela. Ah, eu vou casar com essa pessoa porque eu acho ela bonita. Ah, eu vou casar com ela porque ela me faz bem, mas ela não vê o todo. É sempre por algum impulso emocional. Ai, porque eu me atraio por ela. Às vezes nós vemos pessoas que estão desesperadas para ter filhos apenas para preencher um vazio emocional. Não estão completas, não estão cheias, não entendem que quanto mais próximos de Deus, mais cheios elas estarão, e não entendem que um coração vazio, ele só é preenchido pela presença do nosso Deus. Não é filho, não é cônjuge, não é dinheiro, não é realização profissional, não é absolutamente nada, a não ser a presença do Espírito Santo. E aí nós vemos pessoas inconsequentes que estão gerando filhos para preencher um vazio e não têm a responsabilidade de criar esses filhos. Educam os filhos de forma errada. Quantas vezes nós vemos e nós atendemos muitas mães, muitos pais, e lidamos com cada criança dentro do Ministério Infantil, que tem comportamentos errados, por quê? Porque os pais querem criar da forma errada, porque é mais fácil deixar na televisão, é mais fácil deixar no celular, é mais fácil fazer com que outras pessoas cuidem dos seus filhos, é mais fácil deixar a criança 7 horas da manhã na escola e tirar ela só às 18 horas da noite. E ainda tem pais que exigem que as crianças saiam da escola tomadas banho, alimentadas e dormindo.
para que os pais apenas peguem os seus filhos, levem, coloquem na cama, estejam dormindo, para até o outro dia ela só acordar, arrumar e levar para a escola de novo. Ou seja, não quer ter a responsabilidade de ser pai. Não quer ter a responsabilidade de ensinar todos os dias. Não estudam as consequências das decisões por causa da preguiça. Ah, eu vou me casar. Vai me casar por quê? Não, porque eu quero. Ah, não, eu vou ter filho. Ah, mas por que quer ter filho? Não, porque eu quero. Ah, não, eu vou fazer isso. Mas por quê? Não, porque eu quero. E não estudam as consequências. E aí vão fazendo de qualquer forma, e vão realizando de qualquer forma. Quantas vezes nós vemos crianças que estão o tempo todo em celular, em televisão, e sendo criadas e educadas de forma errada. Aí elas crescem, se tornam adolescentes, que querem estar com o mundo, envolvidos com o mundo, e esses pais vêm desesperados pedindo por ajuda. E aí nós fazemos a seguinte pergunta: como foi a criação que você deu aos seus filhos? O que você permitiu? Porque conduta permitida é conduta ensinada. O que você permite é o que você está ensinando. Se você permitiu um comportamento errado e você não educou e você não corrigiu, você está ensinando para aquela criança que aquilo está certo. Então, aquilo vai sendo um padrão para ela. Ainda hoje, meu filho estava fazendo birra na cozinha. Meu esposo pegou, corrigiu uma vez, parece que tudo deu certo. Soltou, colocou no chão, a criança vai lá e esperneia de novo, e se joga no chão e se debate. Meu marido pegou, deu aquelas boas palmadas e tirou para conversar. Ainda alguém chegou em mim e falou assim: pastora, a senhora não tem dó? Eu falei: dó do quê? Dó eu teria se eu estivesse permitindo ele fazer isso, estivesse contra o pai dele por não corrigir e fazer o que é certo, e ele crescer e se tornar um tirano e fazer o que ele quiser quando ele for maior de idade. Assim eu teria dó. Não, eu não tenho dó. Se for necessário, ele será educado e ele será corrigido quantas vezes for precisa. Porque a própria palavra fala que tem situações que nós precisamos usar a vara. E não podemos usar de sentimentos. E não podemos agir com impulsos emocionais. É claro que você quer o bem daquela criaturinha pequenininha, gostosa, que você quer apertar o tempo todo. Mas quando ela faz algo errado e eu não corrijo, e eu não faço o que é certo, eu estou permitindo um padrão entrar sobre ela. E quando crescer, eu vou me perguntar: meu Deus, por quê? Eu cresci da igreja, eu eduquei essa criança na igreja, eu estava no altar ensinando pais a lidarem com seus filhos. Por que que o meu está agindo dessa forma? Por quê? Porque você não agiu de forma correta. Porque você ensinou os outros a estudarem as consequências de cada decisão, mas você não estudou as suas consequências de decisões. Nós precisamos saber muito bem o que estamos fazendo. E existem muitos pais cristãos que, infelizmente, são preguiçosos porque não assumem responsabilidade de um papel tão importante, que é a educação e o criar os filhos no caminho certo e no temor do Senhor. Existem muitos pais que não assumiram ainda essa responsabilidade, que não entenderam o real motivo do porquê eles são pais. A bispa ainda fala que quando nós temos filhos, nós não temos mais direitos, nós temos deveres. O direito de fazer algo para si, o direito de dormir um pouco mais tarde, o direito de você pensar somente em você mesmo. Não, agora acabou. Agora você tem o dever de ensinar o padrão certo para essa criança, de inculcar o valor certo e passar a palavra todos os dias. E mostrar como é ser um homem e uma mulher forte no Senhor.
e mostrar em cada fase da vida que ela precisa estar alinhada com a palavra, porque se ela não estiver alinhada com a palavra, não adianta desejar querer ter um futuro próspero. Eu vou ter uma vida derrotada e triste. E eu acredito que cada um de nós que estamos aqui não queremos que o futuro dos nossos descendentes seja de derrota, seja de fracasso, seja de uma destruição total. Cada um não leva a sério a decisão, as escolhas, não honram seus compromissos e agem igualmente a seus pais e a seus avós. Começam a sofrer consequências terríveis por não fazer uma risca no chão, por não colocar um limite para agir diferente como a palavra determina. Veem os filhos com comportamentos mundanos, agindo grosseiramente e não se desenvolvendo na escola, no dia a dia e na vida. Quantos que nós vemos agindo ali de forma errada, de forma diferente da palavra? Alguns perguntam por que isso está acontecendo e ainda recorrem por socorro. E aqueles que realmente entregam os filhos de mão beijada mesmo e falam, não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer, acabou. Não, estão descambando para uma vida errada. Estão realmente agindo de forma inconsequente e não tem mesmo o que eu fazer agora. Só que todos os tempos que nós temos é a oportunidade de fazer diferente. Ainda que você tenha um filho no caminho errado e você esteja tomando decisões erradas para a sua vida, você precisa entender, definitivamente, eu preciso fazer uma risca no chão e escrever uma nova história. E entender que os planos do Senhor são para mim. Eu posso ter vivido uma vida frustrada e difícil até o dia de hoje, mas eu posso decidir a partir de agora tomar decisões que vão realmente me levar para um caminho de vitória, que vão realmente me levar para uma vida que eu tanto desejo, e assim construir um novo caminho, uma nova história, tanto para mim quanto para os meus futuros descendentes. E entender que cada consequência, sejam elas boas ou ruins, elas não vão afetar somente a minha vida. Elas vão afetar todos os meus descendentes, todos aqueles que estiverem ao meu redor. Quando Davi decidiu lutar, quando Davi decidiu guerrear e fazer diferente na vida dele, e fazer tudo aquilo que foi proposto a ele a fazer, ele estava ali marcando a vida dos descendentes dele, porque nada do que veio às mãos dele ele deixou de fazer. Tudo que veio às mãos dele, ele fez com excelência. Cada guerra que ele lutou, ele venceu. E nós lemos ainda e vemos que o Senhor estava com Davi em todo o tempo. Os seus descendentes não sofreram por causa disso, porque ele lutou as lutas que vieram até ele. Ele estudou muito bem as suas decisões. E quando ele decidiu não ir para a guerra, que ele não havia estudado a sua consequência, ele pagou muito caro por causa disso. Então, nós temos exemplos assim escancarados na nossa vista, em todos os lugares. Em cada página que nós abrimos a nossa Bíblia, nós vemos exemplos de homens e de mulheres que estudaram e que não estudaram as suas consequências, que tiveram resultados bons e ruins. E por que agora eu vou pagar para ver? E por que agora eu vou fazer diferente? Ou vou fazer igual? Aqui em Êxodo 20, no versículo 5, não adore essas coisas e nem preste culto a elas, porque eu, Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos.
Quando eu estudo muito bem as minhas consequências, eu guardo a minha geração disso aqui. O Senhor é um Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Imagina bem, você agir de forma imprudente, de forma errada, de forma inconsequente, e o Senhor visitar a sua iniquidade na vida dos seus descendentes por 3 e até 4 gerações. A 4ª geração acima de você está lá perguntando: por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou vivendo isso? Por que parece que as coisas não fluem na minha vida nessa área? E aí elas vão fazer aquela catarse e vão realmente entender que foi eu, que foi você, que realmente agiu de forma imprudente e não estudou as consequências. Uma coisa nós temos que ter muito bem definido nas nossas vidas. Eu quero ser bênção para os meus futuros descendentes. Eu não quero ser pedra de tropeço para eles. Eu quero ser lembrada como uma pessoa que realmente serviu e adorou ao Senhor e que não retrocedeu. E que não parou, mesmo com tantas e tantas situações. Eu não quero ser lembrada como uma pedra de tropeço. Eu não quero ser lembrada como uma mãe, como um pai, que não criou e não educou o filho no caminho do Senhor. Eu não quero ser lembrada como alguém que até começou bem, mas no final, quando nós lemos ainda nos livros de reis, quantos reis nós vemos? Começou bem, tinha o intuito certo, a intenção e a motivação era correta, começou nos caminhos de Davi, mas terminou nos caminhos de Jeroboão. Começou nos caminhos de Davi, mas terminou nos caminhos de fulano. Começou certo, mas terminou errado. A maioria começou certo e terminou errado. Porque o que mais importa não é como nós começamos, mas é como nós terminamos. Se você hoje fala assim: não, hoje eu estou no caminho certo, hoje eu estou fazendo o que é preciso, eu estou alinhado com a palavra, não se glorie disso. Porque aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. A qualquer vacilo e a qualquer momento você pode se entregar. A qualquer situação, se você não estiver realmente firme, você retrocede. E o que mais importa não é o início, não é o meio, é o final. É como você está deixando. Assim que você passou a sua vida, após a sua morte, o que você deixou? Qual foi o legado que você deixou? Eu espero que ninguém aqui queira ser lembrado por ser uma pedra de tropeço e o próprio Deus visitar os descendentes por causa de cada uma das nossas iniquidades. Mas que o Senhor possa fazer misericórdia até 1000 gerações de cada um de nós. Que o Senhor possa visitar as nossas gerações como um Deus zeloso, compassivo, porque cada um de nós guardamos os seus mandamentos. As guerras que nós não lutamos e vencemos, os nossos filhos terão que lutar. E todos os dias, quando você se deparar com uma guerra, com uma luta que parece ser invencível, você tem que lembrar disso. Se eu não lutar, os meus filhos terão que lutar. E se eles não estiverem fortes o suficiente, eles não vão vencer, como eu também não venci. Porque hoje nós estamos lutando guerras que os nossos pais não venceram. Os gigantes que os nossos pais se depararam e realmente retrocederam e não lutaram e não venceram, hoje nós estamos tendo que enfrentar. E se nós não vencermos, os nossos filhos terão que vencer. E se os nossos filhos não estiverem firmes o suficiente para acreditarem que eles podem vencer com Deus, eles terão os mesmos resultados que cada um de nós tivemos. E assim, os anos vão se passando e as histórias apenas vão se repetindo. Os anos passam, as gerações passam, os descendentes passam, mas a mesma
mulher com problema no casamento existe, o mesmo homem com iniquidade existe, os mesmos filhos com o tráfico existe, as mesmas doenças, as mesmas sentenças, os mesmos comportamentos, os mesmos pensamentos, as mesmas atitudes permanecem, porque ninguém foi capaz de vencer um gigante e fazer uma risca no chão. E lutar verdadeiramente como precisa lutar. O Senhor, Ele está sempre nos levantando e nos fazendo acreditar que é possível vencer e superar. Fazer o que os pais não fizeram, honrar o que a carne não quer honrar, perdoar e fazer com excelência. Em Juízes 2, no 15, sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles, para derrotá-los, conforme lhes havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava. Então o Senhor levantou juízes, que os libertaram das mãos daqueles que os saqueavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes. Antes, se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Quando nós lemos Juízes 2, dá até uma aflição no coração. Porque aqui nós vemos o papel de pais que se envolveram com as bênçãos, que se envolveram com os seus prazeres, com as suas vontades. Eles tinham tudo do bom e do melhor e se esqueceram que tudo aquilo que eles estavam vivendo e desfrutando era porque o próprio Deus estava com eles. Eles se esqueceram que cada bênção que eles tinham conquistado é porque o Senhor estava com eles. E nós ainda vemos que o próprio Deus falava dessa forma: não acreditem que o que vocês estão vivendo hoje é porque vocês são bons demais. É porque vocês são bons o suficientes para mover qualquer ação minha. Eu estou fazendo isso por vocês e estou cuidando de vocês e estou dando uma terra para cada um de vocês, porque eu estou cumprindo com a minha aliança com Abraão. Porque eu sou um Deus zeloso e eu estou pronto a realizar a minha promessa que eu fiz ao meu amigo Abraão. Mas nós vemos que em todo momento, eles estavam ali se envolvendo com as suas questões. E em todo momento vinha lá Moisés e exortava a palavra para eles. Não agem assim, não façam isso, não se esqueçam, não deixem de falar a palavra de dia, de noite, de sentado, deitado, seja em casa, na rua, no trabalho. Fale a palavra, ensine a palavra. E ainda eu parava e analisava, porque o próprio Deus falava assim: quando seus filhos perguntarem o que é isso, vocês falam que foi o Deus poderoso que tirou vocês do Egito, que tirou vocês da terra da escravidão, que tirou vocês de uma situação miserável e os colocou numa condição como essa. Mas nós não vemos em nenhum versículo da Bíblia os filhos perguntando isso para os seus pais. E por quê? Porque eles não ensinaram. Porque eles não tiveram o compromisso de passar ali a direção certa que o Senhor estava falando. O Senhor em todo momento falava: não deixe de falar isso para os seus filhos. E se os seus filhos perguntarem, é essa a resposta que você vai dar. Mas não tiveram oportunidade de perguntar, porque em nenhum momento os pais ensinaram. Em nenhum momento os pais decidiram passar a palavra. Num livro tão poderoso de conquistas, de realização, e que eles viveram tantas e tantas bênçãos, nós vemos a destruição dos seus descendentes em Juízes depois, porque tiveram preguiça, porque não assumiram a sua responsabilidade de pais, porque simplesmente só quiseram se envolver com as suas vontades e desejos.
E quando os pais não cuidaram bem dos seus filhos, se levantou uma geração que não conhecia o Senhor. Um Deus tão poderoso que não era conhecido. Pais que se envolveram com as bênçãos e, como consequência, tiveram filhos fracos, que se deixaram levar pela cultura do lugar, que Deus havia mandado exterminar tudo completamente. A não preparação de filhos para o futuro resulta em fracasso total. Filhos sem força, sem caráter, sem compromisso, com uma vida sofrida, sem progresso, e o padrão da vida é a derrota. Quando eles não se levantaram como pais de verdade, eles fizeram com que a descendência se tornassem como um padrão de vida derrotada. E aí, eu separei aqui Deuteronômio 7, na Bíblia Mensagem, porque às vezes a gente fala assim, mas eu não sabia. Eles sabiam. Mas eu vivi tudo isso e eu não passei essa informação porque eu não fui ensinada. Eles foram ensinados. E eu quero mostrar claramente para cada um de vocês, ainda nessa versão tão fácil de entender, porque eles realmente foram ensinados a agir de forma correta, mas eles se envolveram realmente com aquilo que estava ao seu alcance, somente com as bênçãos que eles estavam vivendo. Então, depois que o Eterno, nosso Deus, tiver acomodado vocês na terra que estão prestes a conquistar, Ele eliminará de diante de vocês as superpotências que se instalaram ali há muito tempo. Os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Essas 7 nações são todas maiores e mais fortes que vocês. O Eterno, o nosso Deus, as entregará a vocês e vocês as derrotarão. Vocês precisam destruí-las por completo, oferecendo-as como uma santa destruição ao Senhor. Não façam nenhum tipo de acordo com eles. Não deixem ninguém escapar com vida. Não se casem com ninguém desses povos. Não deem suas filhas aos filhos deles e não tomem as filhas deles para os seus filhos, porque antes de vocês se darem conta, eles já os terão envolvido na adoração aos ídolos deles. E o Eterno terá uma explosão de ira que vai recair sobre vocês. Aqui está o que vocês devem fazer. Derrubem os altares deles, pedra por pedra. Esmigalhem as colunas fálicas deles. Derrubem os postes da religião sexual de Azerá. E ponham fogo nos ídolos esculpidos dele. Façam isso, porque vocês são um povo separado para o Eterno, seu Deus. O Eterno escolheu a vocês entre todos os povos da terra para ser seu tesouro exclusivo, precioso e pessoal. O Eterno não se sentiu atraído por vocês e nem os escolheu porque vocês eram numerosos ou importantes. A verdade é que vocês não tinham quase nada de atraente. Ele os escolheu por puro amor, cumprindo a promessa que havia feito a seus antepassados. Deus interveio e com poder tirou vocês daquele mundo de escravidão. Livrou vocês das garras de ferro do rei do Egito. Entendam isso. O Eterno, seu Deus, é Deus de fato, um Deus em quem vocês podem confiar. Ele é fiel por 1000 gerações à sua aliança de amor leal para os que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Mas ele também retribui aos que o odeiam e paga a eles o salário da morte. E ele não costuma protelar. Os que o odeiam recebem o seu pagamento em dia. Portanto, obedeçam aos mandamentos, leis e regulamentos que eu estou transmitindo hoje. Ponham todos eles em prática, e é isto que vai acontecer.
Se vocês cumprirem sua parte e obedecerem a essas orientações, o Eterno da parte dele será fiel à aliança de amor leal que fez com os antepassados de vocês. Ele amará vocês, ele abençoará vocês, ele multiplicará vocês. É isso que o Senhor tem para cada um de nós. Se nós seguirmos fielmente cada palavra, cada direção, cada ordem que o Eterno tem dado a cada um de nós, Ele amará cada um de nós e amará os nossos descendentes. Ele abençoará cada um de nós e abençoará os nossos descendentes. Ele multiplicará a cada um de nós e os nossos descendentes. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de cada um de vocês, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que você espera. É isso que o Senhor tem para nós. Ele sabe muito bem o porquê cada um de nós fomos criados. Ele tem um fim e um futuro glorioso para cada um de nós e para as nossas descendências. Mas a nossa ação, a nossa decisão, a nossa escolha no dia a dia, no hoje, é que vai determinar se realmente eu vou viver o que o Senhor tem para mim, ou se eu mesmo vou reescrever a minha história. Ou se eu mesmo vou fazer pelo meu jeito, pela minha forma, como eu quero. E eu tenho que ser muito clara, nós temos que ser muito claros. Nós não temos nada para oferecer, nem para nós mesmos e nem para ninguém. Se hoje nós temos o que temos e se hoje estamos na condição que estamos, é porque o Senhor não se sentiu atraído por absolutamente nada em nós. Porque cada um de nós, quando chegamos, com certeza não tínhamos nada. Não tínhamos absolutamente nada para agregar. E se hoje agregamos conhecimento, agregamos valores, agregamos profissionalismo, agregamos qualquer coisa que podemos oferecer, é porque o Senhor tem sido misericordioso e compassivo para conosco. E nós nunca podemos nos esquecer disso. E quando seus filhos perguntarem como foi a sua vida, você vai falar como foi e você vai mostrar o que esse Deus fez por você. O Deus Todo-Poderoso me tirou dessa condição e me colocou nessa condição. O Deus Todo-Poderoso, ao invés de me destruir, Ele me levantou com a sua destra poderosa. O Deus Todo-Poderoso me tirou da escravidão e hoje me colocou na terra prometida. Porque aqueles que ainda fizeram todo o caminho e atravessaram o Jordão, estamos prestes a finalizar. Em breve nós estaremos cantando de alegria porque atravessamos o nosso Jordão e estamos conquistando a nossa terra prometida. Isso é real. Nós precisamos acreditar nisso. E não é à toa palavras como essa para nos alertar, porque parece que nós estamos vivendo o mesmo tempo que eles. Lutando e vencendo cada gigante, cada obstáculo e cada situação que nos aparece. Mas em meio a tanta conquista, a tanta bênção, a tanta realização, a tanto suprimento, nós não podemos nos esquecer desse Deus e não podemos nos esquecer de inculcar a palavra na vida dos nossos filhos e de passar essa mensagem para todos aqueles que estão ao nosso redor, em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé, por favor. Senhor, eu acredito que o Senhor falou ao coração de cada um do nosso povo. E mais uma vez eu oro e peço, meu Deus, que o Senhor coloque luz nas nossas trevas. Coloque a luz nas nossas trevas e nos ajude a ver o que não estamos vendo. Coloque a luz nas nossas trevas e nos ajude a compreender o que não estamos compreendendo. A agir de forma correta, a agir como o Senhor espera. Senhor, nós precisamos do Senhor o tempo todo, a estarmos alinhados com a Tua palavra, a estarmos alinhados com a Tua direção, com aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Meu Deus, nos ajude a estarmos famintos e sedentos pela Tua presença, a não nos distanciarmos da arca, que é a presença do Senhor,
a não nos distanciarmos daquilo que o Senhor tem para conosco, que é um relacionamento íntimo, profundo. Meu Deus, uma vida com o Senhor, uma vida completa, realizada, e entender, meu Deus, que cada uma dessas consequências só são possíveis se estivermos perto do Senhor, se estivermos alinhados com o Senhor, meu Deus, e entender que não somos nada, que o Senhor não se sente atraído por nós, mas o Senhor nos abençoa poderosamente e está pronto a nos colocar na terra, porque o Senhor quer realizar infinitamente mais. O Senhor quer mostrar que o Senhor cumpre alianças, e o Senhor cumpre, meu Deus, com aquilo que o Senhor prometeu. Se o Senhor prometeu, o Senhor há de cumprir, o Senhor há de realizar infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então ajuda cada um de nós a não nos esquecermos dos feitos do Senhor, a não nos esquecermos, meu Deus, de cada direção, de cada palavra, de cada direção, de cada norte que o Senhor nos deu, ainda que fosse, meu Deus, palavras duras, palavras difíceis, meu Deus, de serem compreendidas, mas nos ajuda, Senhor, a não retroceder, a não parar, a não desanimar, a não olhar para o lado, para trás, meu Deus, a não parar em nenhum momento. Nos ajude, meu Deus, a sermos homens e mulheres fortes, que ao passarmos desta vida, que os nossos descendentes possam se lembrar de nós, por sermos autoridades, por sermos influências, por sermos, meu Deus, esses homens e essas mulheres que realmente foram norteados pela Tua palavra, pela Tua direção. Meu Deus, eu oro em nome do Senhor Jesus, que o Senhor sustente a cada um de nós e não nos deixe parar, não nos deixe desanimar, não nos deixe entristecer com as circunstâncias, com os momentos da vida, mas que possamos, meu Deus, a cada dia lembrar de cada palavra e cada direção que o Senhor nos deu e entender, meu Deus, que cada luta que não lutarmos, os nossos descendentes terão de lutar. Meu Deus, que sejamos capazes de lutar e enfrentar todos os nossos gigantes, para que no tempo dos nossos descendentes haja paz, haja tranquilidade, haja, meu Deus, um tempo de fartura, haja um tempo de abundância, haja um tempo de realização. Eu declaro em nome de Jesus que todos os nossos descendentes desfrutarão de cada conquista que tivermos. Meu Deus, eu declaro em nome de Jesus que os nossos descendentes serão prósperos, serão poderosos na terra, serão vitoriosos por onde passarem. Eu declaro em nome de Jesus que eles não sofrerão derrotas, eles não sofrerão fracasso. Eles não vão retroceder, eles não vão parar, eles vão sempre galgar do alto, sempre de glória em glória, sempre para uma glória maior. Eles serão grandes influências, homens e mulheres poderosos na terra, homens e mulheres poderosos na terra, que ao mencionarem os seus nomes, meu Deus, que eles sejam conhecidos pela fé no Senhor, pelo Espírito Santo que está sobre a vida deles. Eu declaro, meu Pai, que essa seja a realidade sobre cada um dos nossos descendentes. Meu Pai, eu quero quebrar e anular e cancelar toda a sentença demoníaca. Meu Deus, todo mal que até hoje tem tido poder sobre nós e tem assolado vidas e tem roubado mentes, corações, meu Deus, que tem impedido o crescimento, que tem feito, meu Deus, pessoas a se manterem no mesmo lugar, na mesma posição. Meu Deus, cada situação que tem impedido o crescimento do teu povo, a expansão mental, a expansão, meu Deus, de entender as palavras, de entender o que o Senhor quer dizer. Meu Deus, vai quebrando toda a corrente, toda a maldição, todo pensamento, meu Deus, maligno, toda e qualquer atitude maligna.
todos os comportamentos errados que têm vindo de gerações por gerações, comportamentos e crenças limitantes, meu Deus, crenças que estão enraizadas no íntimo de cada vida, de cada pessoa, eu destruo agora em nome do Senhor Jesus, e eu declaro liberdade, eu declaro que cada um está livre, eu declaro agora em nome de Jesus o seu povo livre, vivendo uma vida livre, uma vida, meu Deus, em paz, uma vida cuidada, uma vida suprida, uma vida realizada. Eu declaro que agora os seus caminhos vão andar, vão frutificar, vão caminhar, porque agora você está fazendo essa risca no chão e decidindo fazer diferente dos seus antepassados. Eu declaro em nome de Jesus que a partir de hoje você vai viver vitórias, conquistas e realizações, e por toda a sua descendência, todo o teu povo viverá transformações em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, abençoe o teu povo, cada um que está aqui. Meu Deus, se cada um tem as suas famílias, o seu cônjuge, os seus filhos, eu abençoo a cada um deles, aonde quer que eles estiverem. E eu peço, meu Deus, que anjos estejam ao redor de cada um. Meu Pai, todos os dias nós oramos e pedimos, visite as nossas crianças nas escolas, guarda as nossas crianças, meu Deus, de todo pensamento mal, de pessoas erradas. Meu Deus, torne as nossas crianças invisíveis para o mal. Eu declaro em nome de Jesus que o mal não tenha poder de atingi-las. Meu Deus, que pessoas malditas, pessoas usadas pelo diabo, não tenham poder de afetar a mente das nossas crianças. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor os visite agora, aonde quer que eles estejam, meu Deus, e que o Senhor os coloque numa redoma de proteção, que o Senhor os guarde, que o Senhor os livre, que o Senhor os proteja, e que eles estejam, meu Deus, completamente guardados pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus. Nos dê sabedoria, nos dê discernimento, nos dê capacidade, meu Pai, para entendermos o tempo para cada ocasião. Nos ajude a discernir, meu Deus, tudo que vier às nossas mãos e nos ajude a fazermos com excelência. Meu Pai, nos ajude a sermos sábios, a sermos discernidos de espírito, a lidarmos, meu Deus, com cada situação. Meu Pai, a sermos sábios na Tua palavra, conduzir os nossos filhos, a nossa casa, a nossa família no temor do Senhor. Meu Deus, para que assim a Tua obra seja feita e realizada, para que os planos do Senhor possam ser cumpridos na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo, meu Deus, cada vida que está aqui, cada vida que tem nos acompanhado, meu Deus, cada uma dessas crianças que estão, meu Deus, em cada uma dessas fotografias, os nossos filhos no altar, nós declaramos, meu Deus, cada um deles no altar, até o último dia de sua vida, que esses filhos sejam, meu Deus, filhos que temem ao Senhor, que honram ao Senhor, que conhecem a Tua palavra e que acreditam no poder da salvação, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém, 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 em nome de Jesus. Amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver, a partir de hoje, intencionalmente, para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação.
é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida. E Ele te ama.